Em nome de Jesus. Lucas 7, de 1 a 10, nós estamos na sequência dos milagres de Jesus. Pela manhã, falamos da cura, libertação e cura, que Jesus operou na vida daquele homem que estava endemoniado, cego e mudo. E Deus trouxe algo muito poderoso pela manhã, e à noite nós vamos falar sobre a cura do servo de um centurião. E eu queria que você já se conectasse e prestasse bem atenção. Não deixe nada te distrair, não deixe nada te inquietar. Evite movimentações, porque Deus vai, mais uma vez, ministrar o seu coração. O texto do Lucas 7, a partir do verso 1, o título já começa com 3 palavras muito especiais. A primeira palavra que eu quero destacar é cura. Quem aqui ama ver cura do Senhor? Todo mundo ama. Quem aqui ama ser servo? Amém. E nós temos aqui o centurião. Nós temos essas 3 palavras que o texto vai nos mostrar que Jesus vai operar um milagre extraordinário. Um milagre até diferente. Nós temos no texto esse envolvimento com a palavra servo. Porque muitas vezes, como eu falei para os homens aqui no preparo da Casa do Oleiro, nós temos o desejo frenético, impetuoso, de trabalharmos dentro de uma visão de pedidos para nós. É como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Bem, a oração já diz, seja feita a tua vontade. Mas nós oramos a Deus muitas vezes dizendo, Senhor, que se faça a minha vontade, que se faça do meu jeito, que seja assim, e detalhamos para o Deus que é eterno, como deve ser. E Deus, irmãos, Ele não vai atender as orações de acordo com aquilo que nós queremos, do jeito que a gente pensa, porque os pensamentos dEle são mais elevados. Os seus planos são eternos. E quando Deus ouve as orações, Jesus Cristo é o intermediador entre nós e Deus, entre Deus e o homem. Então Jesus leva as nossas orações ao Pai. E tem orações, irmãos, que eu fico imaginando como que Deus recebe. Tem orações que funcionam mais ou menos assim. Senhor, Tu sabes que eu sou herdeiro de Ti. Então em Ti, eu já determino, eu já falo, eu já quero A, B, C, D. Você começa a dar ordens para Deus. Eu imagino eu, criança, literalmente, dizendo diante do meu pai, vai ser assim. E o pai olhando para mim, falou assim, vai ser assado agora. E me assava ali, né? A correr ali. Tem gente que chega diante de Deus já com isso. Então nós temos um ímpeto de dizermos para Deus como tem que ser. Nós falamos para Deus do jeito que tem que ser. Mas às vezes não conseguimos falar para nós mesmos do jeito que Deus espera que seja. Nós temos essa grande dificuldade e muitas canções começaram a fazer uma massagem no ego humano. Canções que propagam o humanismo, o homem, a humanidade. Canções que declaram que você vai vencer o tempo todo. E que o mar tem que se abrir, e que o gigante vai cair, e que você vai ser abençoado. Pastor, o senhor tem problema com isso? Não. O meu problema é que tem gente que só quer cantar a bênção para si, e não quer contemplar a beleza do grande eu sou. Nós queremos dizer, Senhor, a minha bênção vai chegar. Eu não vou cantar música aqui, que tem umas músicas que eu gosto. Né? Mas tem umas canções que você... Tem uns grupos que cantam, né, Gabi? Vai cantar 5 músicas, 4 canções, o homem está... Claro, tudo é para você. E Deus está esperando, qual vai ser a minha hora de receber a adoração. Cadê os meus adoradores? Só estou vendo pedintes. E Deus não quer uma geração de pedintes. Deus quer uma geração de
adoradores. Diga assim: eu sou adorador e não pedinte. Glória a Deus. Pastor, não posso pedir a Deus? Pode. O pastor está te contradizendo toda hora. Eu só estou reposicionando os teus olhos. Olhe para a realeza de Deus. Olhe para a divindade de Deus. Olhe para o trono da glória de Deus. E quando você dizer, o Senhor é o meu pastor, aí você vai dizer, de nada mais terei falta. Mas o que chegar, glória a Deus. O texto vai dizer assim para nós: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Grave bem essas expressões. Tendo terminado de dizer tudo. Você pode, eu vou fazer isso algumas vezes só para pedagógico, tá bom? Você consegue falar assim para 3 pessoas aí, tudo o que ele falar. Tudo o que ele falar. Eu só quero ouvir 99%. Você abriu mão da voz completa. Nós temos que aprender a ouvir tudo que o mestre mandar. Eu só quero as bênçãos. Eu não quero exortação. Admoestação, isso nem sei o que significa, nem quero saber. Exortação, fora do meu dicionário. Puxar a orelha, não. Chamar para o canto e exortar, muito menos. Mas se for para ser generoso, está aqui meus braços, minhas mãos, meu pé, meu coração, está até a bacia. Mas não quer pegar bacia, nem água e nem toalha para lavar o pé do outro. Vamos parar por aqui, que eu acho que eu estou, né? Vamos lá para o verso 2, vamos continuar. O que é que eu pare ou continue? Obrigado, Jonas. Tem um Jonas aí que acertou o caminho de Nínive. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião. Não estou nervoso, eu só estou inconformado com o pecado e com o mundo. Glória a Deus. A quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Mateus, irmãos, vai relatar também aqui esse milagre, e Lucas, somente os dois vão relatar esse milagre aqui. Mateus relata 2 milagres envolvendo os gentios. Os gentios não eram os judeus, gentios envolvia a mistura. Nós somos dessa descendência dos gentios. Graças a Deus, o evangelho chegou aos gentios. A cura do servo do centurião romano é uma cura de um estrangeiro. E a cura da menina cirofenícia. Essas 2 curas que Jesus vai operar, elas foram curas à distância. Não de perto, não presencialmente. Então eu posso já entender que para o Senhor não há limites, amém? Não há fronteiras, não há distância geográfica. Ele fala aqui e a bênção chega lá. Ele ordena algo para você hoje aqui e amanhã acontece lá. Deus vai ordenar coisas aqui a nosso favor, e quando você chegar em casa, você vai ver: meu Deus, quem resolveu isso? Eu vou dizer: foi Deus, só pode ter sido Deus. Você recebe isso, amém?
É isso que acontece. Às vezes eu recebo testemunhos 11h30 da noite no domingo. Pastor, eu fui, com áudio, né? Pastor, eu fui no altar, eu entreguei ao Senhor um pedido. Eu falei, Senhor, eu só confio em Ti, Tu és o meu remédio. Quando eu cheguei em casa, pastor, a pessoa já estava andando curada. Deus ordenou a bênção aqui. E quando chegou em casa, a pessoa já estava rindo. Distância. Ambos os casos, Jesus ficou impressionado com a fé dos gentios. Isso é importante a gente destacar, porque não foi a fé dos judeus, foi a fé dos gentios. Além disso, irmãos, os 2 milagres foram realizados por Jesus de um modo tão sobrenatural, que impactou e nos impacta até o dia de hoje. Quando falamos a respeito de salvação, muitas vezes nós temos uma ideia, para alguns, muito distante. Ah, mas salvação de vez em quando acontece na igreja. Salvação de vez em quando acontece numa comunidade. Batismo, nossa, a gente tem que suar para batizar. Pois é por causa desse pensamento, falta de fé, falta de trabalho, falta de evangelização, falta de ir de casa em casa, do templo para casa, da casa para o templo, falta de você ser bem relacional, de você ser um crente feliz, de você ser um crente evangelista, de você propagar a mensagem do Senhor, que você talvez não veja tanto isso. E nós, às vezes, olhamos 30 batismos e falamos assim, uau, é muita gente, mas eu conheço uma igreja que batizou 1000 no ano. Uau! Tremendo, né? Você acha tremendo? Claro que é. Mas nós demos graças a Deus pelos 30 que desceram as águas aqui. E vamos batizar muito mais no final do ano. É diante desse tempo que nós olhamos para Lucas, que vai destacar o aspecto da salvação no âmbito global e deixa claro que Jesus veio não apenas para trazer salvação aos judeus, mas também aos gentios. Tem gente que você já determinou ir para o inferno. Você olha para aquela pessoa e fala assim, essa vai queimar, e muito. Aqui não acontece isso, só em outro lugar, diga amém. Não, amém não, concorda não, irmão. Em nenhum lugar pode ter isso, amém, irmãos? Agora é do amém. Né, vó? Agora é do amém. Porque às vezes a gente fala assim, essa pessoa aqui é tão difícil, essa pessoa aqui é tão casca grossa, essa pessoa é tão assim, e você tinha que estar olhando para um espelho. Porque se Jesus falasse assim para nós, essa pessoa aqui também é tão assim, pecadora, 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 assim que você está pensando agora, como é que você vai ficar diante de Jesus? Não, estou nervoso. Jesus, irmãos, ele agiu em grandes ajuntamentos, mas agiu no pessoal, de forma personalizada. E o que Jesus fez no ajuntamento e de forma também personalizada? Levou salvação. Quando ele chega na casa de Zaqueu, é personalizado, mas antes tinha uma multidão. Quando ele chega diante da mulher do fluxo de sangue, essa mulher tinha uma doença gravíssima, ela toca na orla do manto de Jesus, e no meio da multidão, está todo mundo ali já assim, espera aí, alguém me tocou. Aí os discípulos, claro, Senhor, está no meio de uma multidão. Mas espera aí, de mim saiu o poder. Quem me tocou? Aí a mulher já está lá, né? Curada já. Ela já estava curada fisicamente, mas ela não tinha recebido o que é a palavra de salvação. Então Jesus para e olha para ela e fala assim, a tua fé te salvou. Então agora você é salva no Espírito. Você foi salva fisicamente, mas agora eu declaro que tu és filha, tu és salva pelo poder do meu nome, o nome de Jesus Cristo. E é diante disso que você vai vendo na história movimentos de evangelização, tanto em multidões, quanto também no 1 a 1, ou dentro das casas. Olha, eu quero te dar alguns exemplos. Casa de Pedro, que pode ter sido ali, que aquele paralítico carregado por 4 homens, preguei recentemente, naquela casa, irmãos, Jesus está ensinando, falando do seu amor, trazendo poderosos ensinamentos. De repente, um telhado abre, veja, ele está com uma multidão ao redor dele. De repente desce 4 homens segurando aquele paralítico. Aquele homem não é só curado, mas aquele homem é salvo. Dentro de uma casa, não foi dentro do templo religioso. Até porque, naquele contexto, dentro do templo chamado sinagoga também,
Pessoas estavam lá dentro entupindo de religiosidade. João Batista se apresenta, não consegue pregar dentro da sinagoga, não consegue pregar no pátio, então mandam ele lá para o deserto. Ele prega no deserto e a multidão vai até ele. Glória a Deus. Porque a unção, ela não está limitada às paredes, irmãos. A unção está em vidas. Eis que te ungi para. Então, quando você propaga a palavra de Deus, carregado com esse óleo da unção, da presença do Espírito Santo, você está cumprindo a palavra. E quando a palavra, olha só, eu vou te ensinar isso se você não aprendeu. O louvor está aqui, não está? O que o louvor está fazendo? Conduzindo. Cada pessoa aqui é como se fosse só uma ferramenta. Os instrumentistas, veja o poder que vocês, levitas, carregam de Deus. Se uma pessoa está aqui ministrando, oi, de igreja, a vida está uma dificuldade, como é que você adora? Meu Deus, que ministro desanimado. O baterista está lá, meu Deus, que baterista perdido. Não, como é que você viu a equipe de adoração aqui? Vibrante, empolgante, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Nosso time não é uma bênção, irmãos? Cada semana um louvor, uma potência, um derramar de Deus. Depois tu faz o pix. Coisa tremenda de Deus acontece aqui, sobrenatural de Deus. O que esse povo está fazendo aqui? Declarando uma palavra bíblica de Deus no meio dos louvores sobre a igreja. Aí você está cantando e você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, é a presença do Senhor. Mas tem um povo aqui dizendo, cante um aleluia, declare pela fé, Ele ressuscitou dos mortos. Eles são aqueles que conduzem a igreja, o povo do Senhor. Então esse ajuntamento dos santos adorando, esse ajuntamento em unidade no altar, misturado com a palavra de Deus, o que você acha que vai acontecer no culto? Que é para Ele. Nós temos que ter isso em mente. Só que dentro do templo da sinagoga estava cheio de religioso, cheio de dedo no rosto. E Jesus também chega lá e ele vai libertar logo o endemoniado dentro da sinagoga. É uma coisa diferente, não é verdade? Ele prega para esses homens, ele vai na casa de Zaqueu, vai na casa de Simão, ele vai na casa de Maria, ele vai na casa de Marta, de Lázaro, Simão chamado o leproso, tudo dentro das casas. Da mesma maneira, irmãos, a evangelização aconteceu na igreja primitiva. Você pega Atos capítulo 1 em diante, e você vai vendo o mover do Espírito na vida dos apóstolos, dentro das casas. Se reuniam em casas e também ajuntamentos. Você vê Atos 2, tem ali dentro de uma casa, dentro de um lugar, pessoas tomadas pelo Espírito Santo, mas depois você começa a ver movimentos dentro dos lares. Paulo também vai falar sobre isso. Paulo age dessa forma, pois chegando em uma casa para pregar o evangelho, primeiro ia nas sinagogas e depois ele apresentava Jesus, que era o Senhor, para as pessoas ali. E é interessante porque na cidade de Corinto, Paulo, ao pregar o evangelho na cidade, e depois de pregar dentro de uma sinagoga, Crispo vai se converter. Ele era chefe da sinagoga. Ele vai continuar o ministério na casa de Tício, chamado Justo, e ali começa a igreja na casa daquele irmão. A igreja que estava sendo plantada ali em Corinto. Mas Paulo também fala a igreja aos Filipos, pessoas que se converteram ali como Lídia, igreja plantada ali através da vida dela. O mesmo acontece novamente em Corinto, pregando 2 anos na escola de Tiranos. O evangelho vai crescendo de casa em casa. E aqui eu quero chegar, pastor, o que o senhor está mostrando para nós? Eu estou mostrando para nós esse poder de evangelização que Jesus veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios. E se Paulo, que era Paulo, não pregasse para os gentios, onde é que nós estaríamos? Então não decida quem vai para o céu ou para o inferno, só anuncie as boas novas. Impactos, irmãos, de multidões, como Pedro pregando cheio do Espírito Santo em Atos 2, 3 ali, e você vendo que um momento ele está compartilhando do pão nas casas, e em comunhão com os irmãos, dividindo tudo entre si, e depois ele está pregando e 3.000 almas se convertem. Aleluia!
Então não é só o estádio lotado de gente, isso é bênção, glória a Deus por isso, mas é no 1 a 1, é no tete a tete, é no acompanhamento, é no discipulado, é evangelizando, é ensinando, pregando e batizando e continuando a cuidar dessas vidas, porque isso, irmãos, não pode parar na igreja. Evangelização não pode parar. Nós temos que continuar com essa frente, buscando sempre estarmos nos lugares certos. Irmãos, eu tenho experiências, às vezes, que até me choca. De eu estar em um lugar e eu simplesmente falar assim: oi, tudo bem? Você está bem com Jesus? A pessoa começa a chorar. Eu estava recentemente aqui mesmo, foi aqui. A gente chegou para conversar com os vizinhos, e o Alex foi comigo. Eu cheguei no vizinho e falei assim: tudo bem? Posso falar com o senhor? O rapaz já veio rindo. Eu falei assim: poxa, que vizinho alegre. E eu falei assim: olha, a gente vai fazer obra aqui no terreno, a gente vai fazer uns barulhos, e queremos avisar, vai começar amanhã, se tiver alguma coisa no terreno de vocês aqui, vocês podem tirar, o que é que a gente jogue fora. Ele: puxa, o senhor é quem? Eu sou o pastor da igreja. Puxa, que legal. A gente pode parar o carro aí dentro de vez em quando? Eu falei assim: pode, nos horários permitidos. Claro, não vamos cobrar nada, fique em paz. Aliás, que eu vou fazer uma obra, e eu precisava também de deixar aqui dentro os meus equipamentos. Eu falei assim: pode, faz um pix. Brincando, né? Por Deus, faz um pix. E aí eu falei assim: olha, só vai depender dos horários, mas a gente está aqui para servir a comunidade. E aí, lá na casa da frente, fui em outra casa, a pessoa era um empresário, e a Mara mandou mensagem para ele, eu falei assim: poxa, mas que alegria, vocês estão cuidando aqui, que vizinhos abençoados. A festa country, peguei canjica, fui levar para o vizinho aqui de fora. Levamos os canjica lá para o pessoal do brechó ali, do bazar. O pessoal já tinha vindo, os clientes começaram a vir. Sabe qual é o nome disso? Evangelização. Só que você acha que evangelização é tipo assim: ó, Jesus falou que se você não aceitar ele, você vai para o inferno. Você matou a evangelização. Se preciso for, use as palavras, mas só do seu testemunho as pessoas irão ver. Então, evangelização é muito mais do que ficar falando. Na verdade, evangelização é demonstrar o amor de Cristo. E a gente está entregando amor aí, nem que seja com canjica, mas é amor. Porque depois que come a canjica, para aqui na porta. Que vocês colocaram aquela canjica? Jesus. Não é assim que você prepara a canjica lá? A tua feijoada? Ou você fica fazendo feijoada para a tua família lá, um toicinho, né? Um espetinho, né? Você fala assim: vai comer, vai passar mal. Nessa hora, mulher, não olhe para o lado. Se você está braba com seu esposo, ou o homem está brabo com seu esposo, não olhe para o lado nessa hora. Mas o normal é o quê? Oh, sazon, amor, oh, bênção. Você está na alegria. Agora, mulher, homem que vai preparar comida, mal-humorado, para o que você está fazendo. Vai dar uma indigestão na tua família. Isso se você não engasgar com o osso da galinha. E morrer. Não, estou brincando. Cuida. Você quer o mal para o outro? Cuidado desse negócio, hein? Vai preparar comida com alegria, né? Amém, irmãs? Meu Deus, olha os homens aí, tudo com medo, ó. Feche seus olhos e confesse seus pecados agora aí, Deus te perdoe. A Bíblia, irmãos, ela nos revela esse poder da salvação. Por isso, em primeiro lugar, eu queria destacar nessa introdução para te mostrar o poder da evangelização. Jesus quer que a igreja continue evangelizando. Uma estratégia básica. Você está em algum lugar que você não conhece ninguém. Não precisa ficar falando: você já está preparado para o arrebatamento? Não faça isso, pelo amor de Deus. Já viu os últimos dias? Temos que estocar comida. Temos que guardar água. Temos que fazer tudo. Comprar a casa agora só com nascente. Que exagero, gospel. É o gospel daqui, o gospel de lá. A gente não é gospel, nós somos filhos de Deus. Então, quando você for evangelizar alguém, a primeira coisa que você tem que falar: bom dia, boa tarde, boa noite.
tivesse essa voz irritante do Elias, você pode cantar para ele. Senhor, te quero. A pessoa fala assim, eu já aceito. Né, Elias? Você só precisa ser inteligente, tem hora. Você sabe. Quem é inteligente aí? Uma pergunta básica, você está bem com Jesus? Não, eu estou mal. Pronto, já está pronto o solo. Se você não estragar, é só fazer a ponte com a cruz da salvação e a pessoa já vai estar com a mãozinha erguida lá. Eu confesso. Foi eu que pequei. Porque às vezes nós queremos pegar o porrete, aceita logo, hein? Não é assim. É com graça, não é com força. Amém, irmãos? O centurião romano, homem poderoso, cuidava de 100 homens. Centurião, uma centúria. Homem romano, diplomata, pacificador, fazendo a conexão entre Roma e os judeus. Então pensa no homem culto, um homem importante, um diplomata, só que não um diplomata nervoso, é um diplomata que é pacificador. Ao contrário de alguns chefes de homens romanos, ele é líder e tem bom relacionamento tanto em Cafarnaum, capital da base do ministério de Jesus, e relacionamento com os seus, com as suas tropas. Era um homem relacional. Justamente nessa cidade, Jesus foi amado e muito bem recebido em Cafarnaum, porque em Nazaré ele é abandonado, ele é rejeitado. E Jesus, por ter sido desonrado, foi embora de lá e foi para Cafarnaum, e ali se torna a base do ministério dele. É interessante porque essa cidade é uma cidade, Cafarnaum, cobradora de impostos. Você vai lembrar de Zaqueu, que Zaqueu vai cobrar impostos para quem? Para Roma, judeu. Então o povo tinha uma bronca desse povo. Como é que você vai cobrar imposto se a gente é judeu, você é judeu? Você está trabalhando, entre aspas, os inimigos. E aí Jesus deve ter olhado para eles e falado assim, é verdade, Zaqueu é inimigo, vai para o inferno. Não, o que Jesus faz? Jesus vai até a árvore e fala, Zaqueu, desça. Jesus não falou assim, ô cobrador de impostos, ou injusto, ou ladrão. Não, isso não está no texto. O que Jesus fala? Zaqueu, desce, hoje me convém pousar em tua casa. É nesse tempo aqui, inúmeras pessoas, no tempo de Jesus, cansadas de muita religiosidade, ações dos fariseus, questionamentos e cobranças com tanto rigor, que eles vão cansar desse povo. Quando Jesus chega pregando e ensinando, eles vão falar, nossa, ele ensina como quem tem como autoridade. Ele fala com graça, ele fala com amor, ele olha a gente nos olhos, ele pega a gente pela mão, ele nos leva, ele diz, sigam-me, ele tem um relacionamento, ele é um homem diferente. E é interessante porque no verso 1, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Nós sabemos, irmãos, que após esse versículo, o verso 2 em diante, um milagre acontece. E nós, às vezes, só queremos ir para a parte do milagre. Nós queremos como que a história termina. Já assistiu o filme? Tem gente que fica acelerando. Não assiste perto de mim, não. Eu fico nervoso com esse negócio. Vamos assistir o filme, eu assisti todo. Não, vezes 1.5 na velocidade. 2.0 lá. Você está ouvindo o áudio, né? Não dá para entender nada na velocidade lá máxima. Tem gente que vai assim, não tem como pegar o 5.0. Tem gente que acelera tudo. Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que Jesus Cristo, antes de operar milagre, está fazendo alguma coisa com aquele povo. Jesus está ensinando, o que diz o texto? Terminando de dizer tudo isso ao povo. O que o povo estava fazendo, irmãos? Ouvindo. É interessante porque nós não queremos ouvir, nós queremos falar muitas vezes. E Deus não quer que você fale primeiro, Deus quer que você ouça. A fé vem pelo e ouvir a voz de Deus.
Por que o povo de Deus hoje peca, se arrebenta, fracassa muitas vezes? Porque não quer ouvir, mas está pronto para falar. Eu tenho uma palavra, eu vou fazer assim, é desse jeito. E Deus está, se você me ouvir, tudo que eu tenho para dizer, você não vai errar a direção. Você não vai se atropelar. Irmãos, é necessário ouvirmos, meditarmos, agarrarmos nos ensinamentos, nas instruções, nas palavras de Jesus. E eu tenho certeza que essa igreja ama ouvir a palavra de Deus, amém? Cada milagre, irmãos, está acompanhado por um ensino. Você pode ler todos os milagres. Antes de você ver milagres, Jesus está falando, instruindo, direcionando. E como é bom, irmãos, nós conversarmos com alguém que é verdadeiro. Como é bom você conversar com alguém que é justo. Como é bom você ter diálogos com alguém que não tem palavras de maldição com você ou contra você. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, quanto mais você ouvi-lo, quanto mais você vivenciar uma experiência com Ele, você não vai errar o caminho, você não vai andar na mentira e você vai vivenciar projetos dEle. Então, Jesus, quando diz Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está mostrando com os ensinamentos dEle que você tem o caminho, você anda nele. Ele continua dizendo, mas eu sou a verdade, você não vai andar em mentiras humanas, filosóficas, contextualizando hoje dores, situações que alguém fez com você, e você agarra tudo aquilo como verdade para a sua vida, e você sai desse caminho. Não, eu sou a verdade, anda em mim, porque quem anda na verdade tem identidade em mim. Ele vai dizer, eu também sou a vida. Então você foge da morte, você sai daquilo que é morte, e você não quer assunto com a morte, mas só com a vida. Se nós vivenciarmos esse diálogo, esse relacionamento com Ele, nós vamos entender com mais clareza aquilo que Deus tem para nós. E é importante isso, porque quando Jesus Cristo está ali na pesca maravilhosa e na multiplicação dos pães e peixes, Jesus está instruindo eles. O que precisa acontecer, anteceder o milagre em nossas vidas, é a paixão pelos seus ensinamentos. Jesus, quando está falando no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e Mateus registra esse, é o segundo milagre pós Jesus Cristo pregar o sermão da montanha. O primeiro é o leproso. Quando Jesus Cristo está pregando, em falando, o povo está sentado ouvindo. Olha que lindo isso. Jesus está falando, e o povo está assim, ó. Aí de repente chega alguém com uma enfermidade, aí Jesus chega, levanta, cura, resolve. E volta e continua ensinando para o povo. Nós somos um povo, irmãos, infelizmente imediatistas. Nós somos um povo acelerado. Nós somos um povo que muitas vezes queremos que as coisas sejam executadas no ontem, nem no hoje, nem no amanhã. É ontem, tem que ser para ontem. Já viu aquela coisa? Tem que fazer para ontem. Mas ontem não pode voltar não, para você ver como é que você está atrasado. As falas são sempre essas. Mas Jesus está mostrando para nós aqui, de que a importância, antes do milagre, tem palavra. Antes da ação, presta atenção nisso, na rema, na ação convicta de um milagre sair da boca dele, de uma declaração por ele, ele está ensinando com a mesma boca. Ele está declarando ensinamentos para um povo, e depois desse ensinamento, o milagre vai acontecer, você vai ver lá. Jesus não estava entregando milagres ao povo, Jesus estava ali para ensinar. Irmãos, eu quero que você seja impulsionado a vir para o culto, com um papel, um caderninho, uma caneta, e fazer anotações. Não fechar sua Bíblia, que você já deve ter fechado no meio da ministração. Não deixe isso te atrapalhar. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos já o ouvido, leu, acabou. Não, é você ir meditando nessa palavra, é você entender que é um ensinamento para a sua vida, para o seu dia a dia. E aí você medita nessa mesma palavra que amanhã Deus vai te trazer uma outra direção. Deus vai abrir ainda mais os teus olhos. Você fala, nossa, o pastor não falou isso, mas Deus me falou isso aqui. Olha que bênção. Por quê? Porque nós agarramos esses ensinamentos. Nós precisamos ouvir tudo que Jesus deseja falar.
Pergunte para Ele de manhã: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Fala comigo. E Deus vai começar a te direcionar por meio da sua própria palavra. Irmãos, tem saídas. Muitas vezes que eu chego no carro, antes de eu sair de casa, eu falo assim: Senhor, eu preciso da tua direção para resolver isso. E vem um download de Deus assim, ó, faz assim. Abra o texto tal. Leia esse versículo. E eu abro a Bíblia e Deus ministra, e aquilo vem como um fogo no meu coração. E eu chego naquele endereço, e eu leio aquele texto, e a pessoa fala assim: pastor, era tudo que nós precisávamos. Você também tem acesso a isso. É esse ensinamento que mexe nos nossos olhos, que nos dá vida. São esses ensinamentos que vai fazer, sabe o que com você? Ser um filho maduro. A pessoa te ofende, te maltrata, e aí você está longe da lei, longe da palavra de Deus, e você responde com o teu coração, você responde do seu jeito, mas quando você está nessa palavra de dia, meditando nela dia e noite, o teu coração está regado com a palavra, tua língua está ali queimando com a palavra, tua mente está na palavra. Então quando alguém te ofende, você como filho maduro, não responde à ofensa, você já diz: eu já te perdoo, bênção. Porque a palavra manda o quê? Perdoar. Irmãos, eu fui sequestrado. Débora estava grávida da Laura. E no sequestro, eu tinha pedido um sinal a Deus. Cuidado com o sinal que você pede, né? Eu pedi um sinal para Deus e os caras me sequestram. Eu no sequestro falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Veio aquela voz assim: você não pediu um sinal? Eu falei: meu Deus, não podia ser de outra forma. E eu estou ali com a cabeça, né, no banco de trás, ali abaixado. Eu falei assim: Senhor, o que eu faço aqui? Fala de mim para eles. E o cara com cana aqui: vou te matar, vou te matar, vou te matar. E eu por dentro, louco para falar: vou te matar também, mas não pode. Porque a palavra governa. E eu falei assim: Senhor, o que eu faço agora? Eu falei assim: fala de mim para ele. Eu falei assim: olha, eu estou aqui com a cabeça. E o cara: está falando o quê, rapaz? Eu falei assim: deixa eu falar aqui, rapaz. Eu fui orar. Naquele horário você me sequestrar na porta da igreja. Pecado maior, né? Eu vou orar, o cara me sequestra. Já não é fácil ir orar no templo. Juntar uns irmãos para orar. O cara manda me sequestra. E eu estou dentro do carro lá com a cabeça abaixada assim. Eu falei assim: eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus. Aí o cara falou assim: e ele é irmão? Eu falei assim: está afastado? Agora Deus vai te pegar. Meu irmão, veio um fogo no meu coração que eu falei assim: olha só. Falei assim mesmo, irmão, com a cabeça lá abaixada, que não podia levantar, senão morria. Eu falei assim: olha, é o seguinte, eu já quero liberar perdão para vocês antes mesmo de vocês me soltarem. E o cara ficou mudo. Eu falei assim: só não bate o carro aí, se você ficou cego e mudo, né? Cuidado aí. Às vezes, irmãos, a gente está num lugar desse, a gente já começa a dizer: eu te entrego tudo, eu te entrego, eu não matei, eu não fiz. Você já está confessando coisas que você nem fez. A gente esquece só do Salvador. O Salvador estava comigo ali, irmãos. Ele estava dentro. Então, meu filho, libera perdão para eles. Eles não vão te matar, é coisa nenhuma. Porque eu tenho planos para você. Você pediu sinais, para perguntar se eu tinha um propósito para você, se você tinha um chamado, se eu ia usar você. Eu estou te usando agora no meio dos dois bandidos traficantes. Então fala de mim para eles. Comecei a falar de Jesus, Eles diminuíram a velocidade do carro para não passar em nenhum radar. Eu falei: glória a Deus, não vai ter multa, depois tem uma dor de cabeça. E aí agora desce do carro. Aí você no meio do mato, num lugar assim bem difícil. E eu estou lá no meio do mato lá, e ele falou assim: desce do carro que a gente vai te matar. Eu olhei nos olhos dele assim, eu estou falando verdade diante de Deus. Eu olhei nos olhos: vocês não vão me matar. Eu falei tudo de bom para vocês. Eu tenho uma esposa, ela está grávida. Veja no meu celular aí. O camarada ficou em cima assim do banquinho ali do carro, olhando e com o cano na mão. Eu falei assim: eu vou olhando para você, eu vou dando as costas. Fui assim, ó. Parecia a tropa de elite. E eu fiquei só olhando para ele assim. Ele entrou no carro e foi embora, e jogou a carteira ainda. Nem precisei procurar documentos. 7 da manhã, o delegado Sanches me liga. 13º distrito, eu acho. Pastor, seu carro está recuperado. Sem nenhum arranhão. Aonde os bandidos falaram que iam deixar, até achei eles meio bonzinhos, sabe? Deixei exatamente o carro, ele falou, estava lá o carro. Eu falei assim: mas Senhor, transforma desses meninos. Não amaldiçoe eles. Nós precisamos entender tudo isso.
É interessante, porque Agostinho de Hipona, um teólogo, filósofo, vai dizer: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Se na Bíblia Sagrada eu creio só naquilo que eu gosto, não é na Bíblia que eu creio, mas sim em mim mesmo. Nós queremos ler e fazer coisas que seja para nós. Mas olha o que Agostinho vai escrever: se na Bíblia Sagrada eu creio só naquilo que eu gosto, não é na Bíblia que eu creio, mas em mim mesmo. Nós não podemos nos amar mais que precisamos e devemos amar a Deus, irmãos. Nós temos que amar primeiro a Deus. Ame a palavra do Senhor. Esse centurião vai demonstrar uma atitude gloriosa, porque de alguma forma esse centurião tinha ouvido falar de Jesus, e esse centurião sabia que naquela região milagres aconteciam. De alguma forma, esse centurião sabia das leis do Antigo Testamento, ensinar dentro da sinagoga. De alguma forma, esse centurião sabia que existia uma autoridade especial na vida de Jesus, porque ele vai dizer depois: tu és homem de autoridade, como eu também sou, basta somente uma palavra tua, e as coisas vão se resolver. Que tipo de fé e de homem é esse? Um centurião romano. Que tipo de ação é essa? É porque ouviu, não só falava para os soldados, não só falava para os servos, não só falava para os amigos, mas de alguma forma esse centurião tinha os seus ouvidos abertos ao Evangelho, às boas novas, aos ensinamentos de Jesus. E eu fiquei assim mergulhando no texto, eu fiquei imaginando, imaginação fértil, esse centurião de alguma forma, em algum momento, espiando os discípulos, verificando os discípulos, porque se você assistir um programa aí, que está no auge, né, você vai perceber que esse centurião lá, quando mostra a imagem dele, ele conversava com os discípulos. Eu não sei se isso aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Sabe, você hoje olha para alguém, você fala alguma coisa, você está em um lugar e você acha que Jesus não pode se manifestar. Irmãos, houve um momento na nossa juventude, eu atendia muitos adolescentes e jovens, e teve um dia que eu comecei a falar assim: Senhor, eu gostaria de estar tão cheio do Espírito Santo, eu quero ser tão tomado pelo Espírito Santo, mas eu quero que a minha juventude também seja, eu quero que eles sejam tomados pelo teu vinho novo, eu quero que eles mergulhem no Senhor. E tinha uma geração que lia a Bíblia, orava de madrugada, jejuava e estava assim, tomado por Deus. Um belo dia estava na sala, na secretaria e administração da igreja, quando o jovem sai do meu gabinete, o jovem fica cheio de Espírito Santo e cai no corredor. O outro estava cheio do Espírito Santo, entrou na secretaria já tomado pelo Espírito Santo. Nós queremos colocar uma agenda para o Espírito, queremos colocar um local para o Espírito, queremos colocar uma determinação para Ele, mas é o Espírito que governa. O Espírito chega aqui, Ele se move, Ele declara uma palavra de bênção, Ele enche você, Ele me enche. Não queira colocar o Espírito Santo numa caixa. Estamos clamando 10 dias, Ele esqueceu da gente. Não, continue clamando. No 10º dia o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, sobre aquelas vidas. Nós temos que ter expectativa, irmãos, de novo pelo Espírito Santo. Mas a gente às vezes fica olhando e falando tantas outras coisas. Eu queria que você, no seu tempo, no seu dia a dia, dá uma parada no seu dia a dia. Vai lá para o banheiro do seu trabalho, vai lá para o carro, e fala com Deus, e Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou parando o que eu estou fazendo, eu estou aqui consertando as minhas redes, Senhor. Os discípulos paravam para consertar a rede, porque depois de consertar a rede, lançava a rede para pegar peixe. O parar a rede para manutenção é você. Para, conversa, peça para Ele te tratar. Fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo vencer isso, me ajuda. Senhor, está difícil essa luta aqui em casa. O Senhor está vendo como é que está no meu trabalho. Senhor, tome a frente, Senhor. E você vai ver que com o tempo, aquela pessoa que era um problemão, já está assumindo o problema. Você está até amando, você está respeitando.
Porque você passou mais tempo com o mestre. O centurião, irmãos, ele tinha um servo, e o texto vai falar no verso 2, ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião a quem seu senhor estimava muito. Nós estamos falando de um servo, não de um soldado. O centurião tinha soldados, o centurião tinha servos, o centurião tinha amigos, e o centurião poderia ter uma família. Esse servo estava ao lado de dentro da casa, não de fora. Nós queremos, às vezes, irmãos, cuidarmos de situações externas. Nós ouvimos ministrações, nós falamos com pessoas, nós agimos, nós vamos, nós compramos, nós realizamos, mas a pergunta hoje é: como é que está a tua casa? Como é que está o ambiente de dentro? Como é que está o servo lá dentro? Ou os servos? Jesus não entrou apenas na cidade de Cafarnaum, mas Jesus estava entrando na casa do centurião pela sua palavra, pelo seu decreto de cura. Hoje, irmãos, nós temos profissionais, chefes, que não identificam mais os enfermos dos seus lares. Nós temos hoje pessoas que não percebem mais as dores dentro da casa. Temos pessoas hoje que feriram ou foram feridas, mas não estão querendo entender o processo da cura, não estão abrindo seus corações e dizendo: Senhor, eu errei, Senhor, erraram comigo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu venha agir? São pessoas que entenderam dentro dos seus corações que ele se basta, ela se basta, mas deixa eu te falar, não basta. Porque um dia você pode não conseguir andar, você vai precisar de alguém. Você foi criança, alguém teve que te carregar. Você machucou, lembra, Edson? Edson recebeu um coice lá da égua lá, teve que ser cuidado e carregado. Você caiu de bicicleta, alguém teve que te levar para o médico. Rompeu o ligamento, o médico fez a cirurgia. A Bíblia vai demonstrar, irmãos, o poder da comunhão, do aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos uns dos outros. Esse centurião valorizou o seu servo ao ponto, eu queria que você prestasse isso aqui, ó. Esse centurião valorizou o seu servo ao ponto de enviar alguns anciãos até os judeus. Aliás, esse centurião enviou os anciãos judeus até Jesus. Quem eram esses anciãos? Esses anciãos, nós entendemos que poderiam ser o que chamamos hoje dos interlocutores, emissários. Esses homens anciãos aqui, eles estão saindo dentro daquele ambiente do centurião, sendo enviados para chegarem até Jesus com um pedido. E esses interlocutores têm um clamor. Esses interlocutores têm um pedido, um grito de socorro para quem? Para o centurião, que pede pelo seu servo. O representante ou os representantes, os interlocutores, os emissários, naquele momento, não estavam pedindo algo para eles. Eles estavam sendo interlocutores do centurião, que o centurião pediria para o seu servo. E a pergunta que eu me fiz é: que tipo de interlocutor eu estou sendo nos dias atuais? Que tipo de emissário? Como é que eu estou clamando pelo sofrimento de alguém que eu conheço? Como é que eu estou clamando pelo sofrimento do filho de alguém que eu conheço? Como o Rafael disse aqui no aniversário da igreja, nós não oramos pelas pessoas como devemos, porque não entendemos o preço do sangue, nós somos irmãos. E Deus quer que você ore pelo seu irmão de sangue, que é o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, somos irmãos do mesmo Senhor, do Pai da eternidade. Como? Com choro, com lamento, com jejum.
mostrando que esse clamor fará diferença na presença do Senhor Jesus. Mas às vezes nós já chegamos no altar e chegamos na presença do Senhor Jesus, olha para mim, cuida de mim, mas o outro lá pediu, como é que eu oro pelo outro, como é que eu sou interlocutor do outro? Quando você só ora por você, você só pede por você, você só pensa em você, você não está sendo bom interlocutor. Nós temos que abrir mão nesses dias desse egoísmo. E olharmos para as vidas e falar, Senhor Deus, opera na vida dele. Senhor, eu clamo pela vida dessa pessoa. Eu preciso da tua resposta sobre a vida dele. Esse centurião fez e bancou o envio de pessoas até Jesus, para que Jesus viesse até ali para curar o seu servo. E talvez você possa dizer, mas pastor, por que ele é que não foi ser o servo dele? Porque ele estava entendendo de que ele não era digno de chegar até Cristo. E tem gente que vai pensar nisso hoje. O verso 3 vai mostrar, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns. Mas sabe, irmãos, eu olho para tudo isso e eu percebo que esses interlocutores somos nós, a igreja. Nós somos os que carregam o testemunho. Atos 1:8 vai dizer, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, até os confins da terra. Como é que nós temos cuidado do vizinho, da vizinha? Como é que nós temos dado exemplo? Que exemplo nós estamos dando? Como é que nós temos dado testemunho? Que tipo de interlocutor? A pessoa chega lá e manda no grupo, olha, orem por mim. Aí você fala assim, vamos orar. Não oro. Porque não traz resposta. Então a igreja hoje, ela precisa ter essa visão de que ela é uma representante de Cristo na terra, e quando ela chega em alguns lugares, ela pode se ofertar. Posso orar por você? Posso levar seu pedido de oração? Sabe qual é o nome disso? Evangelização. Você está dizendo assim, olha, eu me preocupo com você. Sabe o que os anciãos, os interlocutores do centurião estão dizendo com essa atitude? Centurião romano, nós nos preocupamos com você e nos preocupamos com o seu servo. Nós sairemos daqui da sua casa e nós vamos até Jesus. São como aqueles amigos daquele paralítico. Só que o texto não diz que foram só anciãos. O texto vai mostrar que logo em seguida, depois, o centurião manda os amigos. Primeiro os anciãos, depois os íntimos. Nós temos que parar de chamar de amigos aqueles que são soldados. Nós temos que parar de chamar aqueles que são servos de amigos, em alguns casos. Nós estamos chamando todo mundo de amigo. No centurião ele me mostra claramente de que ele enviou primeiro os anciãos. E na Bíblia ancião também significa experiência. Eu sei que eles vão voltar, eles vão trazer um recado. Eu estou enviando gente séria. Mas depois ele diz assim, eu vou enviar os meus amigos. Irmãos, amigo, já viu amigo orando por amigo? É diferente, irmão. A pessoa está passando um perrengue na vida. O cara é teu amigo. O cara não vai orar por você assim, Senhor, está aqui um miserável, pecador. O amigo enxerga coisa que ninguém enxerga. Mas o amigo fala aquilo que ele precisa ouvir. Amigo é aquele do ferro, um ferro afiando outro ferro. Então quando a gente olha para isso, a gente percebe claramente de que esse homem, centurião, ele era um diplomata bem relacionado. É para ir os anciãos? Vai, sim senhor. É para ir os amigos? Nós vamos. Qual o objetivo? A cura do servo, aleluia. É uma multidão de pessoas olhando para o Senhor Jesus. Vai dizer, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês anunciem liberdade aos endemoniados, eu quero que vocês proclamem as boas novas, eu quero que vocês sejam capacitados pelo Espírito, que vocês possam ir, ensinar, batizar, discipular, mentorear, vocês possam caminhar lado a lado, vocês possam construir obras poderosíssimas em meu nome, e tudo que vocês vão fazer vai glorificar o meu nome. Você imagina você, ancião,
você amigo, você servo, todos nós nos juntarmos diante desse grande eu sou, esse general, esse Deus glorioso, e falar: Senhor, tudo que o Senhor falar, nós vamos te obedecer. Quando o Senhor mandar o soldado, ele vai. Quando o Senhor mandar o amigo, ele vai. Quando o Senhor mandar o servo, ele vai. E qual é o objetivo, Senhor? É glorificar o teu nome. Irmãos, a gente olha para tudo isso e eu percebo que os interlocutores despreparados hoje propagam caos, não revelam alegria, não tem comunhão, carrega peso, só fala de dor e tristeza. Você já imaginou um interlocutor desse chegando na frente de Jesus, na frente de Deus, e dizendo: ó, Jesus, tem um centurião romano aí que faz tipo, é um diplomata aí, cura não, Senhor, ele é da Roma, ele é de Roma, Senhor. Não, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para sermos interlocutores espirituais. Interlocutores cheios do Espírito Santo. Interlocutores que vão dizer: Senhor, a dor dele, Senhor, ele é homem bom, Senhor. Olha o que os homens estão dizendo, os anciãos e os amigos. Ele construiu a sinagoga, Senhor. Senhor, esse homem é gente boa, ele merece, Senhor. Nós não estamos aqui pelo merecimento, mas eu estou entendendo de que esses homens estão clamando para aquele que é a resposta. Só Jesus poderia dizer sim, não, espere, talvez, vá embora. Mas dentro do coração do centurião tinha uma convicção: ele tem autoridade para dizer só uma palavra, da onde ele estiver, então vocês vão para lá. Então aqueles homens, de certa forma, olharam para a fé que o centurião tinha. Irmãos, o pastor está pregando aqui, a pastora, os ministradores, o louvor. Você vai para casa como? Desanimado, cabisbaixo, triste? Porque isso aqui é a palavra do Senhor, essa palavra viva, ela tem que te impulsionar, ela tem que te levantar, ela tem que te encorajar, ela tem que te levantar, te pôr para cima. E você vai para casa. E alguns vão aqui lanchar. E alguns vão chegar lá, naquele lugar. E aí você é o interlocutor de quem? De Cristo. É um representante de Jesus. E a pessoa está lá te servindo aquele lanche, mal-humorada, triste, chateada, quase choramingando, põe a mão no ombro dela e fala assim: minha filha, está tudo bem com você? Não está não. Vem aqui no meio da roda, o círculo do fogo. Uau! Clube Santo. De onde é que veio isso, irmãos? John Wesley, Clube Santo, a rodinha lá do fogo. Mas sabe por que nós às vezes não fazemos isso em alguns lugares? Porque a gente só quer chegar e comer e ir embora. A Débora me conhece bem. Em todo lugar, restaurante que eu vou, eu pelo menos olho para um garçom, seja quem for, e eu falo assim: você sabia que Jesus te ama? Você está bem com Jesus? Ah, pastor, mas o senhor é pastor. Jesus não ungiu você, ou me ungiu para pastor. Ele me ungiu para eu ser filho. Só isso. Então, quando você olhar o campo, irmãos, os campos estão brancos. Poucos são os ceifeiros, mas o campo está branco. É só você chegar e falar assim: oi, mas é gentil, abraça, cumprimenta, pergunta o nome, diga essa mensagem que está dentro de você, seja na faculdade, universitários, professores, pastores, líderes, empresários, seja você quem for. Chegando a Jesus, suplicaram com insistência: esse homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Irmãos, eu olho para essa passagem e eu percebo que tudo está relacionado a Jesus. O centurião aponta para Jesus. O servo está esperando a cura de Jesus. Os oficiais, os anciãos vão até Jesus.
Os amigos vão até Jesus. Todos. Jesus continua atraindo as multidões. Jesus continua atraindo os perdidos. Jesus continua sendo o mesmo. E Jesus vai dizer: ok, eu vou curar esse homem. E aí é interessante porque a palavra vai mostrar que a cura não acontece com as mãos, a cura não acontece por uma oração presencial, a cura acontece por uma palavra. Ele já está curado, ele vai ser curado, ele já foi curado. Se Jesus diz assim, ele vai ser curado daqui a 10 anos, ele seria daqui a 10 anos. Se Jesus dissesse assim, ele vai ser curado daqui a 1000 anos, aquele cara vive 1000 anos e ia ser curado. O que importa é o que sai da boca de Jesus. Você tem que agarrar as palavras de Jesus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus hoje aqui. Ele está dizendo isso para Marta e Maria, e Lázaro vem para fora. Ele está demonstrando essa verdade para nós hoje. Ele vai dizer, olha, eu quero. Então ele vai ser curado. E quando está voltando, anciãos, os amigos, para onde? Para onde é que está a pessoa enferma? Na casa. Mas a resposta não saiu da casa. A resposta não saiu da peregrinação. A resposta saiu da boca de Jesus. E quando a resposta saiu da boca de Jesus, era a palavra rema, era a palavra ativa. Existe o Logos, a palavra, Cristo, o Logos de Deus, a palavra, mas existe a palavra que vai. Essa palavra que eu estou pregando para você, essa palavra ativa, essa palavra que você tem que receber essa palavra. Jesus Cristo quando diz, ele já foi curado, naquele instante o homem é curado, foi curado. Porque Jesus Cristo não trabalha para depois o que Ele quer fazer agora. E sabe, esse local, essa noite, ela é favorável para o Espírito Santo de Deus tocar em vidas aqui. E você receber o toque de Deus, você ser mexido por Deus, você receber a cura de Deus, você ser salvo por Deus e você experimentar um derramamento do Espírito de Deus hoje. É um local, é um ambiente favorável pelo sim de Deus. Porque não é mais um culto, Ele está aqui. Feche seus olhos. Você aí no seu coração, comece a lembrar agora da fé desse centurião. Jesus vai dizer, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Você chegou aqui hoje cético, com medos, já achando, já computando os números, tempo, tudo certinho. E você achou que ia ser de um jeito, o Espírito Santo está falando assim, não, é do meu. Nessa noite, Ele está aqui. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo agora, com o Senhor Jesus agora. Que você tivesse o seu tempo com Ele. Que você falasse o que você está sentindo. Que você falasse o que você está pensando. Que você falasse aquilo que está aí dentro de você. Converse com o Espírito Santo agora. Converse com o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, a gente te ama. Esse centurião demonstrou a fé destacada pela tua boca. Senhor, aumenta a nossa fé hoje. Aumenta a nossa fé nessa noite. Que a gente possa, Senhor Deus, visualizar pela fé as conquistas, sim. Mas a gente possa, Senhor Deus, visualizar o som
o som que sai da tua voz, de cura, e visualizarmos pela fé, de que aquela causa já foi resolvida, só de ouvirmos a voz. A palavra foi dita, eu vou, mas enviarei o Espírito. Talvez muitos estavam esperando ver o Espírito, mas o texto diz que foi como um som de um vento impetuoso. Espírito do Deus vivo, eu quero declarar em nome de Jesus, o teu Espírito agindo nesse ambiente agora, corações tomados pelo teu Espírito, o Senhor soprando as cinzas, soprando os medos, soprando aquilo que está morto, que já está lá, anos e mais anos. Eu quero declarar em nome de Jesus, o poder do Senhor sobre essas realidades. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está seco, as águas do teu Espírito venham regar esses solos. Pessoas que estão sem experimentar essa experiência contigo há anos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu clamo. Eu quero ser esse interlocutor, eu quero ser esse intercessor, eu quero ser esse ancião, eu quero ser esse amigo que clama, Senhor Deus, porque eu quero ver esse servo restaurado, eu quero ver a alegria do coração daquele que está lá clamando. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós não seremos mais os mesmos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Nossa equipe vai servir os